colocar a classificação da Série A na tela, justamente para ilustrar melhor como é que ficou essa situação. Você vai ver que a briga lá em cima, o Inter não conseguiu se distanciar, então o Flamengo segue colado, o Atlético Mineiro segue colado, ainda sonhando. Na parte de baixo a gente vê que o Vasco é o novo time dentro da zona de rebaixamento, com 37 pontos. O Bahia também tem 37. Antes de eu mostrar os outros times, deixa eu explicar bem essa situação do Bahia. Uma vitória a mais, 10 contra 9. No saldo de gols, caso o Vasco tivesse também o mesmo número de vitórias, né? O Bahia também teria um saldo menos negativo, maior número de gols pró, ainda estaria na frente mesmo se o Vasco tivesse o mesmo número de vitórias. Então, são detalhes que tiram o Bahia da zona de rebaixamento. Por isso que esse próximo jogo é tão importante, não pode ter vacilo, não adianta empatar, porque se empatar e o Vasco ganhar, o Vasco passa, o Vasco vai a 40 e o Bahia ficaria com 38. Então, só os 3 pontos interessam contra o Galo Mineiro no fim de semana. O Galo tem 61, ainda sonha, ainda tem esperança. O Flamengo tem 65, está só 1 ponto atrás do Inter. Como eu falei, o Inter perdeu uma grande chance de chegar aos 69 e botar 4 de vantagem. Vamos falar de Bahia? Falei do Tricolor agora há pouco. O goleiro Anderson não faz mais parte do grupo do Tricolor. A diretoria disse que ele foi liberado para resolver assuntos particulares, só que o contrato acaba justamente no fim do mês. E aí, depois de 4 anos no time, o torcedor parece que não vai sentir tanta falta assim das atuações do goleiro. Quer tirar a torcida do Bahia do sério? Fale o nome do goleiro Anderson. As reações não são nada positivas. Vige, rapaz, aquilo ali não presta pra nada, nem pro baba lá do quintal. Já tomou alguns frangos aí. É um goleiro que qualquer escanteio que cobram já tá aceitando o gol, dá boa, né? Anderson chegou ao Tricolor em agosto de 2016. Foi contratado para ser o segundo reserva, no lugar de Douglas Pires, emprestado ao Fortaleza na época. Sempre foi um goleiro questionado. Ainda assim, tinha um contrato renovado temporada após temporada. Foram 4 anos e meio no Bahia. Uma passagem marcada por broncas da torcida e falhas em campo. Muitas delas em momentos decisivos. Final da Copa do Nordeste do ano passado. Vacilo no primeiro jogo da decisão com o Ceará. No Brasileirão, teve atrapalhada diante do Flamengo em Pituaçu. Mas o pior veio nos últimos jogos e logo na reta final da luta contra o rebaixamento. Contra o Fluminense, saída errada, que terminou no gol da derrota. O Anderson não pode sair jogando, dando aquela bola na furada para o Gregory, né? Diante do Goiás, bola na área, outra saída errada, gol do empate. E que lambança da defesa do Bahia. Tá de brincadeira a defesa do Bahia. Uma bola até sem muita pretensão. 2 jogos em casa, nada de vitória e pontos preciosos perdidos. Se a situação na tabela não está um pouco mais tranquila, isso muito se deve às atuações do goleiro. Não tem nenhuma capacidade de pegar ali no... defender o Bahia. Não tinha mais clima. Como o contrato dele terminava no final do mês, o clube decidiu antecipar a liberação. Anderson não joga mais pelo Bahia. Dessa vez, a pressão da torcida deu resultado. Demorou demais. A diretoria do Bahia demorou muito. Para tomar a decisão. Já era para ter acontecido muito antes. Que eu acho que ele tem ido, já deveria ter ido a tempo. Ai, demorou. Pois é, muitas falhas ao longo desse período em que o Anderson esteve no Bahia e serve também como reflexão. Muitas vezes você contrata um jogador como oportunidade, como foi o caso do Anderson lá atrás. Seria terceiro goleiro, passaria pouco tempo no clube, mas foi renovando o contrato ano após ano. E aí você acaba ficando, né, com o famoso bode no meio da sala. Ricardo, você já teve um bode no meio da sala? Não, nunca Dá o maior trabalho. Ele fica ali no meio da sala, você não consegue fazer as coisas. Então é mais ou menos isso aí. Você renova com um jogador que não é bem quisto pela torcida, dentro de campo não ajuda tanto assim. Ao contrário, a gente viu na reportagem do Sérgio que ele atrapalhou muito mais do que ajudou. Talvez o ponto máximo, o ápice dele no Bahia tenha sido a decisão do Campeonato Estadual de 2020, colaborou, ajudou, pegou pênalti de decisão e tudo mais. Mas não é suficiente para o período que ele passou aqui. Poderia ter contribuído e colaborado muito mais. Só que sempre se mostrou um jogador muito mais focado
em ser espalhafatoso, em fazer cena rolando no chão, em ficar pedindo atendimento médico, do que de fato cuidar do trabalho dele debaixo das traves, o que é uma pena. Enfim, boa sorte para ele.